o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Seja bem-vindo à segunda aula de massagem para nossos filhos. E hoje a gente vai falar sobre a Tuiná. A Tuiná é uma técnica de massagem, tá? Assim como uma técnica que a gente sempre que sempre vem na mente quando a gente está falando sobre massagem, é a Chantala, né? Mas a Tuiná também é uma técnica de massagem e hoje eu vou falar sobre ela. Apesar de não precisar conhecer toda a complexa filosofia que existe por trás da Tuiná para a gente fazer as massagens, é bom a gente conhecer um pouquinho sobre os conceitos básicos da medicina tradicional chinesa, para que a gente entenda todo o potencial desse instrumento tão eficaz para manter e favorecer a saúde e o bem-estar dos nossos filhos, né? Então, Tuiná, Tui quer dizer empurrar e Na quer dizer apertar com força. É bem interessante isso, porque quando a gente nasce, é exatamente o mesmo movimento que que as mulheres fazem no parto. Então, é exatamente o movimento de empurrar e quando passa pelo canal ali, ele faz o movimento de apertar, né, com força. Então, esse movimento, o próprio movimento do nascer é um movimento de massagem e é muito importante para o bebê, né? E então, então a massagem é uma coisa muito importante ali, porque estimula o funcionamento do corpo para o nascimento. E nos bebês que nascem de cesárea, com uma técnica muito bem desenvolvida hoje, essa parte da massagem pós o parto vai ser muito necessária. Então é legal que todas as mães façam massagem nos filhos, tá? A massagem, gente, é muito antiga mesmo, a gente não consegue até nem imaginar. Eu digo, por quê? Porque isso vem lá dos nossos ancestrais, bem antigo mesmo. Quando os nossos ancestrais não sentiam muita dor, né? Então, quando eles se lesionavam, vamos imaginar uma cena assim, ele está numa caçada e acaba caindo e ele bateu alguma parte do corpo e essa parte do corpo saiu do lugar, né? Ele teve uma luxação e ele mesmo pegava aquela parte do dedo do corpo e puxava e fazia alguma manobra e voltava do lugar e continuava como se nada tivesse acontecido, né? Justamente porque eles não tinham essa sensibilidade para dor. Então, isso é uma técnica de massagem, né? Isso não deixa, só não tinha conhecimento suficiente na época, mas eles se curavam ali para suprir aquela necessidade no momento, né? E então, eu acredito, agora eu vou falar com as minhas palavras, né? Eu acredito que o nosso instinto de levar a mão quando a gente sente alguma dor, quando a gente se machuca ou está sentindo alguma dor da parte fisiológica, o instinto da gente levar a mão, ele está no nosso ele está instalado no nosso subconsciente há muitas gerações para trás. Isso vem de uma época muito anterior. Então a gente já tem isso gravado no nosso subconsciente, já é uma coisa instintiva, é natural nosso levar a mão para estancar a dor ou para que aquela dor passe, né? Então fazer massagem já é nosso, isso já faz parte da gente. O que eu faço aqui, a minha função é simplesmente mostrar como fazer, né? E a gente não tem esse conhecimento. Mas
eu digo para vocês que a massagem é muito antiga. E com o passar do tempo isso foi evoluindo, né? Foi se descobrindo que não somente dava para tratar dores físicas, mas também as fisiológicas com massagem. E porque, fazendo um parênteses aqui, nós aqui temos o costume de, quando a gente sente dor muscular, músculo-esquelética, né? Tanto na parte muscular quanto articulação, a gente procura um massagista ou um massoterapeuta para tratar essa dor. Mas quando a gente tem uma dor fisiológica, né, a gente não tem esse costume. E agora que está começando a mudar essa mentalidade, porque veio para cá a acupuntura veio trazendo esses conhecimentos para nós. E muita gente que fazia tratamentos longos lá, tinha uma dor de cabeça, digamos, e fazia tratamentos longos e não sarava, e ficava anos com aquilo, tentou vários meios, e quando foi para a medicina alternativa, né, procurou uma acupuntura, sarou e melhorou daquele problema. Então, agora que as pessoas estão começando a reconhecer essas medicinas que veio aí agregar para a gente. E essa evolução da massagem é muito antiga. Vem há mais de 4.000 anos atrás, os primeiros escritos dentro da medicina tradicional chinesa, veio esses conhecimentos sobre os conceitos, né, que é feito a base do conhecimento da medicina oriental. Eles falam que o universo é um todo, formado por dois elementos que são opostos, mas eles são complementares. Eles não existem individualmente, tá? Eles são elementos contrários, porém eles são um elemento só. O que eu quero dizer com isso? São dois elementos que um não pode ter sem a mensuração do outro, se você não tiver um para mensurar o outro. Esse conceito é um bem famoso que a gente sabe como Yin e Yang, né? Um elemento é oposto do outro, porém eles não são indivisíveis, né? Eles não são separados, é uma coisa só. Ou você está num estado ou você está no outro, mas o elemento é um só. A gente conhece a simbologia, né? Que é aquela bola aonde tem os dois elementos, mas já deu para lembrar qual é o símbolo. Então esse símbolo ele é muito conhecido, mas poucas pessoas sabem o que realmente ele significa. E ele significa exatamente isso, essa dualidade dos elementos, né? Desses atributos, só que um não vive sem o outro. E agora eu vou dar alguns exemplos dessa dualidade, né? O Yin ele tende para a Lua, o Yang para o Sol, né? Que seria o Yin para a escuridão, o Yang para o claro, o Yin para a noite e o Yang para o dia, Yin para baixo, o Yang para cima, o Yin é estrutura, o Yang é função, o Yin imobilidade, o Yang é movimentação. Então veja que depende do outro, né? Agora que eu expliquei a parte da dualidade das coisas, para garantir a manutenção do funcionamento dos nossos órgãos, né? Dentro da medicina chinesa, a gente tem 3 fatores físicos que influenciam no fluxo de Qi. O Qi são canais que fluem pelo corpo, são linhas imaginárias que a gente chama de meridiano. Meridiano para eu explicar para vocês como funciona isso, seria exatamente os meridianos que a gente conhece lá do nosso globo, né? Ele é apenas uma marcação só para delimitar áreas, né? Então ele é uma linha imaginária que delimita
E é exatamente isso que é o meridiano no nosso corpo, que são 14 meridianos, são 14 linhas imaginárias que passam pelo nosso corpo, onde flui esse chi, essa energia vital, tá? Esses meridianos, eles possuem pontos percorrendo esse meridiano. Então tem a linha e indo pela linha vai ter vários pontos. Alguns pontos são principais. E por que eu estou falando nesses pontos? Esses pontos recebem o nome de Tsubo no japonês e Chisue em chinês. Eles são exatamente são os pontos que é o que a gente manipula, tá? Para a gente trabalhar algumas certas patologias. Dentro da medicina tradicional chinesa, eu vou falar bem rapidinho aqui, que a gente tem o conceito dos 2 elementos, né, que eu falei, e tem o conceito dos 5 elementos. Na antiguidade, eles começaram a perceber que eles começaram a observar a natureza e começaram a perceber que tudo na natureza tinha ciclos, né, ritmos. Então eles começaram a separar eles começaram a observar que isso influenciava não somente na natureza, mas também no nosso corpo, tá? E eles chamam isso de 5 elementos, né? Essa teoria. Cada um desses elementos, o fogo, terra, água, madeira e o metal, ele é responsável por uma parte do nosso corpo, né? E esses ciclos, eles vão obedecer ele vai passar por essas fases, ele tem fases, e ele vai passar tanto na parte química quanto na parte física, biológica e também psicológica. E cada elemento desse influencia uma região do nosso corpo. E um elemento vai manipular o outro. E agora eu vou falar para vocês sobre algumas técnicas de manipulação. Então, comprem esses bonequinhos mais simples e também uma caneta permanente, tá? Que a gente vai marcar os pontos que a gente vai trabalhar e assim fica mais fácil vocês saberem na hora de fazer a rotina, saberem quais pontos que vocês querem fazer. Então é bem legal vocês trabalharem assim, foi um método que eu fiz comigo e me ajudou muito, tá? Então, gente, as técnicas de massagem são mais de 20, né, dentro da Tuiná. Eu só trabalho com vocês 4 técnicas, tá? A Nafá, que é o agarramento. Agarramento você em forma de pinça, assim, ó, você puxa a pele, um pouco da pele da criança, tá? Esse é o agarramento. A compressão, que é o Nafá, Anpa, quer dizer, Fá é técnica, né, em chinês. An, compressão, Fá, técnica de compressão. Vai consistir em você fazer uma pressão, uma compressão com o dedo, tá? Aí vai ter sentido. Também a gente vai usar Kafá, que é o esfregamento, né? Que é aquela técnica de você friccionar aquela região. E também tem outras técnicas, né? Que a gente vai utilizar para fazer as massagens. Tem o Koufá, que é pancadinhas, tem como técnica de sacudir. Uma pergunta que sempre me fazem assim, dá para fazer as massagens com a roupa ou para fazer sem a roupa? Dá para fazer com a roupa tranquilamente, não vai influenciar nem um pouco no desenvolvimento dos pontos, né, da energia. E também você pode estar falando palavras carinhosas ou cantando uma música. E também você pode estar falando palavras em primeira pessoa, como se fosse ele falando, né? Normalmente quando eu estou fazendo a massagem tuiná, eu faço isso, né? Se eu estou fazendo uma massagem para tranquilizar, para acalmar, eu falo como se ele estivesse falando, né? Eu sou uma pessoa calma, eu gosto de receber a massagem, eu tranquilizo
com a massagem. Então eu fico falando assim para ele e para ele já ir assimilando e gravando no cérebro essas palavras. Também dá para colocar sons no ambiente, músicas ou frequências, né? Tem frequências que estimulam a parte cerebral, então, e tem que é voltado para bebês, assim, com um fundo de natureza, ou passarinhos, ou barulho de água. Isso é muito legal. Usar frequências assim com som da natureza também acalma e o ambiente deixa muito gostoso fazer a massagem. Sobre o posicionamento, é muito legal. Eu faço na cama, tá? Eu coloco ele em cima da cama, eu tenho um banquinho, aquela minha cama é uma cama box, então ele vai ficar bem na altura para mim e eu faço as massagens ali. É o meu jeito preferido. Mas dá para você fazer com ele no colo, tá? Principalmente na hora de dormir, quando vocês forem fazer alguma rotina que seja para sono, dá para você fazer com ele no colo, porque vai ter, aí você sempre busca fazer os pontos que não mexam muito nele, né? Não fique passando para as costas e a parte da frente. Então a gente vai fazer as massagens pode ser no colo, pode ser na hora de dormir, né? Pode ser também no colo sentado, pode ser também no chão, pode ser em borboleta ou pode ser reto mesmo, deixando o bebê no colo, tá? E o horário de fazer a massagem, né? Isso é uma coisa que você vai ter que ir descobrindo o momento ideal de fazer a massagem. Por quê? Porque tem gente que gosta de fazer antes de dormir, né, do sono da noite, só que tem algumas massagens que estimulam o bebê. E isso na hora do sono dificulta, tá? Eu gosto de fazer no horário que ele vai dormir, mas eu faço no horário dos soninhos da manhã ou da tarde, tá? Eu gosto de fazer nesses horários bem na hora que ele está dormindo, que ainda a parte que ele está dormindo ainda o consciente está aberto, tá? O subconsciente está abrindo, quer dizer. Então essa parte é muito boa de fazer massagem. Ali ele recebe muita informação referente à massagem. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso, tá? Beijão pra vocês e namastê.